Sabe aquela experiência de feira de ciências que sempre alguém faz? Não, não é o vulcão que eu estou falando, não. Estou falando daquele braço mecânico movido com seringas. Pois é, se você ainda não fez um desse, ou você vai fazer um dia, ou algum colega seu já fez. Mais de um deles, provavelmente. Hoje nós vamos falar de como que aquele negócio funciona e o que permite que você faça aquilo ali. Fica com a gente. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. A gente continua estudando os conceitos da hidrostática. Vamos lembrar que esse conteúdo faz parte do primeiro ano do ensino médio e está muito presente em provas tipo PISM, Enem. Então, se você está se candidatando a uma dessas provas, convido você a acompanhar o nosso trabalho. A gente fala aqui justamente com esse enfoque, com esse objetivo, tá? Antes da gente começar, se você quiser acompanhar, na descrição, no link da descrição, tem um material que você pode acompanhar todo o conteúdo que a gente está abordando na aula de hoje, tá certo? Então é isso, vamos à nossa aula. Bom, antes da gente continuar e falar de fato como é que funciona a questão lá das seringas e tudo mais, dos braços hidráulicos e tudo mais, é interessante que a gente recapitule um pouco do teorema de Stevin e das suas consequências, né? São consequências importantes, tem alguns fenômenos interessantes relacionados com isso. Caso você queira uma explicação detalhada sobre o teorema de Stevin, a aula anterior, que já está disponível para você, a aula anterior trata justamente disso. Então, dá um pulinho lá, confere, depois você retorna aqui para continuar com as discussões. Então, quais as consequências, né? Vamos só lembrar da ideia do teorema de Stevin. Se você tiver um ponto, vamos escolher aqui, hipoteticamente, um ponto A na superfície de um líquido, e um outro ponto B que esteja abaixo, né, numa determinada profundidade, o teorema de Stevin vai estabelecer o seguinte, que a pressão do ponto B é exatamente igual à pressão do ponto A, somado com a pressão hidrostática da coluna de líquido que está aqui nesse meio. Eu vou chamar isso aqui de H, né? Então é a pressão no ponto A mais a pressão hidrostática naquele meio ali, que é densidade vezes gravidade vezes essa profundidade. Mas mais importante do que isso, falando desse jeito, talvez não faça muita diferença, né? Talvez não pareça algo importante, mas note que o ponto B ele não está alinhado com o ponto A. Tá? O ponto B ele não está alinhado com o ponto A. E o teorema de Stevin quer dizer que o ponto B pode estar em qualquer lugar aqui em cima dessa linha, né? Nesse nível. Tá? Ponto B, ele tem que estar neste nível aqui. Quaisquer níveis aqui que o ponto B estiver, a pressão dele vai ser dada por essa expressão aqui. Ou seja, a pressão lá do ponto A, mais a pressão hidrostática devido à coluna de fluido acima, apenas na profundidade. Então, o que interessa, de acordo com o teorema de Stevin, quando você está calculando a pressão, é a profundidade, ou a altura da coluna do fluido em questão. Tá certo? Isso traz algumas consequências, tá? Então, a primeira consequência importante aqui é que dois pontos que estiverem exatamente na mesma profundidade vão ter exatamente a mesma pressão, tá? Dois pontos que estão à mesma profundidade possuem a mesma pressão. Então, é o que eu disse aqui, ó. Se o ponto B estiver aqui, mais um pouco para o lado, mais um pouco para o lado, não interessa, quaisquer pontos que estejam exatamente no mesmo nível, ou seja, na mesma profundidade, vão ter exatamente a mesma pressão, tá? E a segunda observação interessante aqui para nós é a respeito do nível da superfície livre do líquido. Ou seja, esse nível ele é sempre igual. Se você pegar aqui, eu vou começar a falar alguns exemplos, tá? Depois eu vou deixar até aqui na descrição o link para alguns vídeos onde tem demonstrações mais completas sobre isso que eu estou falando, tá? Então eu convido você, encerrando aqui a nossa explicação, que você confira esses vídeos em detalhes, porque são bem interessantes, tá? Muitos deles são bem curtinhos, tá? Mas a ideia é o seguinte, imagina esse copo aqui, né, que a gente está utilizando na nossa experimentação, imagina você pegar esse copo aqui, você inclinar esse copo, você tombar esse copo. Aqui, obviamente, aqui é um desenho, né? Aqui é uma figura. Se eu pegar essa figura aqui e girar essa figura, o nível da água vai ficar inclinado. Mas no mundo real, numa situação real,
a gente sabe que o nível da água vai permanecer na mesma horizontal, mesmo que você incline o copo. Você pode girar o copo, o nível vai ficar exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque o nível representa todos os pontos numa mesma altura e todos os pontos numa mesma altura estão exatamente estão submetidos exatamente à mesma pressão, tá? No caso, a pressão atmosférica. Um exemplo tradicional disso são vasos comunicantes, né? Que é exatamente a ideia de você ter vários tubos interconectados. Então você enche a parte de baixo do tubo, mas à medida que o tubo vai subindo, cada um deles vai assumir uma forma diferente. Esses tubos, quando estão preenchidos, independentemente da forma deles, pode ter uma forma mais fina, pode ter uma forma mais curva, pode ser mais largo, pode ser mais fino, enfim, pode ser zigue-zague, tanto faz. O nível deles vai todos ser o mesmo, o nível de todos nesses tubos vai ser exatamente o mesmo, tá? A superfície livre, que vai estar submetida à pressão atmosférica. E mesmo que você gire ou que você tente tombar esses vasos, o nível vai estar exatamente na superfície livre, vai ser sempre igual para todos esses tubos, tá certo? E uma última aplicação que a gente tem é o que eu estou chamando aqui de tubo em U, mas que é muito utilizado em construção civil como nível, salvo engano, né? Que é basicamente o seguinte: se você pegar um canto, você pode improvisar um nível. Por exemplo, você quer saber se uma determinada... Como você sabe se uma determinada linha reta, né, se uma determinada superfície, ela está alinhada ou se ela está inclinada? A olho nu é muito difícil de você determinar isso, né? Então, uma forma objetiva de você determinar se uma superfície está levemente inclinada ou se ela está alinhada. Você pode pegar um cano transparente, né, de preferência, e colocar um líquido ali dentro, água. Você pode botar um corante para dar um contraste, né? E você segura as duas pontas desse tubo, as pontas abertas, né? Se os dois pontos estão exatamente no mesmo nível, você vai comparar a superfície da água nas duas pontas desse tubo, tá? E elas vão coincidir, tá? Se não tiver nivelado, esse nível vai estar desequilibrado um em relação ao outro, tá? Essa é uma das aplicações, é uma aplicação muito comum, mas existe também uma outra aplicação num tubo IU, que é justamente a respeito do exemplo que eu vou resolver aqui agora com vocês. Bom, o exemplo diz assim: em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas, no intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado. Um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados em um sistema construído por vasos comunicantes o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos imissíveis, atenção para essa palavra, imissíveis quer dizer líquidos que não se misturam. Então, imissíveis significa que não se misturam. É possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das colunas líquidas a partir da superfície de separação desses líquidos. Tem uma ilustração aqui abaixo, nós vamos discutir isso em detalhes. Esses valores são mostrados na figura a seguir. Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos disponível nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja... Bom, e aqui abaixo nós temos uma tabela com várias substâncias, a densidade em gramas por centímetro cúbico de cada uma delas, e à direita nós temos uma ilustração de um tubo em U. E vamos resolver este problema então. Vamos lá. Bom, aqui eu ampliei um pouco a nossa imagem, e a gente chama ele de tubo em U justamente pelo formato mesmo, né? Parece um U, né? O tubo começa do lado esquerdo, tá? Tem uma base e vai para o lado direito, né? Formando mesmo a figura de uma letra U. Né? Então, estou até contornando aqui para tentar deixar claro, né, a ideia do tubo em formato de U. E como os líquidos são imissíveis, ou seja, eles não se misturam, quando você coloca esses dois líquidos dentro do tubo, o que vai acontecer? Primeiro que no nosso desenho o álcool está representado por uma cor mais esverdeada, né, algo perto de verde, e o líquido desconhecido está representado por uma cor mais amarelada. Né? Tá aqui, ó, líquido desconhecido de uma cor mais ou menos amarela. Aqui, né?
E o que acontece? São líquidos que têm densidades diferentes. Tá? E aí você vai falar o seguinte, pô, você acabou de falar o exemplo do nível, que a superfície livre deles tem que ser igual. E aqui, claramente, a superfície livre deles não é igual. Por que isso está acontecendo? Justamente porque a superfície livre não é do mesmo líquido, são de líquidos distintos, que possuem densidades distintas. Então, essa superfície livre tem que dar uma diferença de altura de uma para outra, justamente porque a densidade desses líquidos é diferente. Tá? Mas como que a gente resolve esse tipo de situação, então? Então, aqui, ó, observa que do lado esquerdo a gente tem uma coluna de álcool, tá? E aqui embaixo a gente tem uma superfície, aqui é como se fosse o ponto de separação entre o álcool e o líquido desconhecido do lado de cá. Então veja que eu vou desenhar uma linha horizontal aqui, ó, fazendo essa divisão aqui, ó, e vou chamar isso aqui de ponto A. Tá? Aliás, vou chamar de ponto 1, P1. Tá? Acima desse ponto P1 só existe álcool, tem uma coluna de álcool, e aqui em cima, obviamente, como o tubo está aberto, tem a pressão atmosférica. Do lado de lá, eu vou escolher na mesma linha por onde passa o ponto P1, então veja, o ponto P1 está aqui, a superfície de separação está aqui, eu tracei uma linha horizontal delimitando um nível, tá? E neste nível, do outro lado do tubo, na outra boca do tubo, onde só tem o líquido desconhecido, eu vou chamar este ponto de ponto P2. E nota que acima do ponto P2 só existe o líquido desconhecido. Tá? Muito bem, como é que eu consigo relacionar isso daqui, conhecendo as alturas, né? A altura da coluna do álcool, a altura da coluna do líquido desconhecido, como que eu resolvo o problema e determino a densidade do líquido desconhecido? Eu vou usar o teorema de Stevin, que diz que a pressão em dois pontos que estejam no mesmo nível tem que ser exatamente igual. Observa que o ponto P1 e o ponto P2 estão exatamente no mesmo nível. A quantidade de fluido que tem acima deles é diferente, mas o nível, a horizontal dos dois pontos é exatamente a mesma. Tá? E o que a gente consegue concluir com isso? Que a pressão que está no P1, que é exercida pelo álcool, tá certo? Que é exercida por essa coluna de álcool que está aqui em cima, vai ser equilibrada por essa coluna de material desconhecido aqui do lado de cá, do lado da outra boca do tubo em U. Então, pressão do lado 1 é igual à pressão do lado 2. O que é a pressão do lado 1? A pressão devido à coluna desse material aqui é a densidade, que é a densidade do álcool, chamar de dA, vezes a gravidade local, vezes a altura, que eu vou chamar de H1, que é a altura do álcool, né? Que aqui ele já disse o valor, 0,270 metros. Tá? Isso é igual, do lado de lá, a densidade do líquido desconhecido, que eu vou chamar simplesmente de D, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido desconhecido, que eu vou chamar de H2, que também está aqui na nossa ilustração, 0,237 metros. Tá? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, observando a minha conta, é a gravidade do lado esquerdo e a gravidade do lado direito. Ó. Eu posso desconsiderar a gravidade aqui. Como é que eu posso desconsiderar? Eu divido tudo pela gravidade e ela some da minha conta. Né? Essa aqui é a ideia. Então, aqui eu vou ter a densidade do álcool vezes a altura da coluna de álcool, é igual à densidade que eu estou buscando, né, do líquido desconhecido, vezes a altura desse fluido nesse ponto que está aqui, certo? Muito bem, então vamos pegar os valores, né? Vamos olhar na tabela os valores, substituir e fazer as contas. Bom, olhando na tabela, a gente vê que a densidade do álcool é 0,79 gramas por centímetro cúbico. Só que se você observar no nosso desenho, as distâncias, as alturas, profundidades estão dadas em metros. Então você tem duas opções. Ou você converte isso aqui para quilograma para metro cúbico e faz as contas no sistema internacional, ou você pode transformar isso aqui em centímetros para manter as unidades coerentes. Neste caso especificamente, nesse exercício especificamente, observa que você está multiplicando a densidade pela altura e a densidade pela altura. Tá? Então, se as alturas ou as profundidades
Se as profundidades já estiverem todas no mesmo sistema de unidades, você não precisa nem se preocupar em converter a densidade aqui não, tá? Não precisa se preocupar. Então você pode, neste caso particular, fazer o cálculo utilizando o sistema de unidades que está presente aqui, tá? Então, aí é uma questão de gosto, digamos assim, tá? Você vai fazer do jeito que você achar mais interessante. Eu vou deixar a densidade em gramas por centímetro cúbico e vou passar esses metros para centímetros, para ficar tudo em centímetros. Então, nosso H1, esse H1 aqui, ó, centímetro é dividir por 100, não é isso? Então, isso aqui vai ficar 27 centímetros. E o H2 vai ficar 23,7 centímetros. Então, H1 e H2, e vamos substituir e fazer os cálculos aqui. Então, vai ficar 0,79 vezes H1, que é 27, é igual a densidade do líquido desconhecido, vezes a profundidade, ou a altura, né, que é 23,7. 23,7 está multiplicando, passa para o outro lado aqui, ó, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a densidade buscada é 0,79 vezes 27, tudo isso dividido por 23,7. Quando você faz esse cálculo, você encontra o valor de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Muito bem, e aí você volta na tabela. 0,9 gramas por centímetro cúbico está aqui na nossa tabela, na segunda linha. 0,9 corresponde ao benzeno, então o líquido desconhecido é o benzeno. Muito bem, vamos comentar então brevemente aqui o princípio de Pascal, que é de fato o que permite que aqueles braços hidráulicos das feiras de ciência sejam construídos, e construídos com sucesso. E não só isso, né? Existem outras aplicações também, prensa hidráulica, elevador hidráulico, coisas no mundo real utilizam exatamente a mesma ideia para o funcionamento, para o seu funcionamento, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia do princípio de Pascal? Bom, o princípio de Pascal diz basicamente o seguinte: se você aumentar, se você aplicar uma determinada força, vamos supor, tá? Que eu escolhi este ponto aqui, e que neste ponto eu fui capaz de aplicar uma determinada força, tá? Eu apliquei uma força nesse ponto aqui, tá? Em última análise, se eu apliquei uma força, no fim das contas eu acabei aplicando uma pressão. Se eu conseguir aplicar em um ponto uma determinada pressão, essa pressão vai ser transmitida integralmente para todas as direções daquele mesmo fluido, para todos os pontos em todas as direções daquele fluido. Em particular, essa pressão, além de ser transmitida para o interior do fluido, vai ser transmitida para a fronteira também. Ou seja, essa mesma pressão que foi aplicada ali vai ser aplicada também nas paredes do recipiente que contém esse fluido, integralmente e igualmente para todos os lados, para todos os cantos, tá? Essa que é a ideia do princípio de Pascal. E como que a gente usa isso para construir um braço mecânico? Qual que é a lógica disso, né? Então, só para reforçar, antes da gente passar para a aplicação, o aumento de pressão em um ponto de um líquido ideal e em equilíbrio. Aqui tem uma informação importante, tá? Nós estamos considerando um líquido, o modelo do líquido ideal, ou seja, ele não tem viscosidade, tá? E ele é perfeitamente incompressível. Incompressível quer dizer que se você aplicar uma pressão nele, uma força nele, ele não vai deformar, ele não vai mudar de volume, ele não vai diminuir mais o volume dele. Você pode aplicar a pressão que você quiser naquele líquido, ele não deforma, tá? Então, esse aumento de pressão vai ser transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém. Essa que é a ideia. Como que funciona a ideia da prensa hidráulica? Então, eu vou aqui fazer um modelo, tá? Que na verdade vai funcionar mais como elevador do que prensa, mas enfim, a ideia é a mesma. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo como se fosse um tubo em U. Só que a boca do tubo da esquerda, do lado esquerdo, ele é mais fininho. E a boca do tubo do lado da direita, ele é mais grosso, ele é maior, tá?
Então, imagina que eu tenho isso e eu tenho aqui, ó, eu tenho uma tampa, né? Tem um êmbolo, na verdade, né? Vamos imaginar que eu tenho um êmbolo aqui, tentando fazer um êmbolo pequenininho. Então tá bom. Suponha que, imagina que isso aqui é um êmbolo, tá? É um êmbolo pequenininho, na boca pequena. E aqui é o êmbolo grandão do outro lado do tubinho, que é tem uma espessura maior, né? Tem um tamanho maior, beleza? E vamos considerar também que tudo isso aqui está preenchido por um líquido nessas condições que a gente falou, um líquido ideal, tá? Então tá o líquido aqui preenchendo esse espaçozinho aqui, líquido ideal, incompressível, funciona o princípio de Pascal. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, vou mover isso aqui um pouquinho para baixo. A ideia é o seguinte, se eu vier aqui do lado esquerdo, ou seja, do lado menor, e aplicar uma força aqui, ó, eu venho aqui e faço uma força F1 do lado de cá, eu faço uma força F1 desse lado pequeno, se eu estou aplicando uma força numa determinada área, eu estou aplicando uma pressão. E o princípio de Pascal já me diz que essa pressão vai ser transmitida para todo mundo. Ó. Essa pressão vai empurrar as paredes do recipiente aqui para o lado e tudo mais. Vai ser transmitida para todos os pontos desse fluido, para todas as paredes, tudo igualmente, tudo bonitinho. Tá? Em particular, essa pressão vai ser exercida também na tampa lá do lado de lá. Ou seja, se essa pressão vai ser transmitida para o outro lado, então no outro lado deve surgir também, só que no sentido inverso, obviamente, né? Se eu empurro de um lado, né? Se eu empurro a tampa para baixo de um lado, a tampa para o outro lado tem que se movimentar para cima. Vai surgir do lado de cá, deve surgir do lado de cá, uma nova força, uma força F2, tá? E o princípio de Pascal me garante que a pressão dos dois lados tem que ser igual. Por quê? Porque a pressão ela é transmitida integralmente a todos os pontos desse líquido, em particular ao lado de lá, tá? Então, se as duas pressões são iguais, vamos escrever o que é a pressão do lado esquerdo, né, do lado menor, é a força F1 aplicada na área que eu estou chamando de A1. O que é a área A1? É a área pequena. O que é a área A2? A área grande. Então, F1 dividido por A1 tem que ser igualzinho à força F2 dividido pela área A2. E o que isso aqui significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as pressões são iguais e você faz uma força na área pequena, e isso tem que ser igual à pressão que vai surgir do outro lado com uma área muito grande, isso necessariamente quer dizer que a força que vai aparecer do lado de lá tem que obrigatoriamente ser uma força maior do que o que você está fazendo. Então você consegue fazer um dispositivo para multiplicar a força que você executa. Então, como que você utiliza isso? Isso pode ser utilizado como uma prensa, né? Você pode colocar, por exemplo, um apoio aqui em cima, né? Você pode bloquear, colocar um apoio aqui em cima, né? E colocar alguma coisa aqui no meio para poder você compactar, para você apertar. Então você faz a força do lado pequeno, essa força é multiplicada e você compacta aqui do outro lado, tá? Existem prensas hidráulicas aí que fazem esse tipo de coisa do ponto de vista industrial. Óbvio que não é a pessoa que vai mexer aqui, né? Existe todo um mecanismo um pouquinho mais sofisticado de funcionamento, mas a essência é exatamente essa, né? Você tem uma força pequena de um lado e você multiplica essa força do outro lado, tá? Ou você pode usar isso aqui como um elevador também, né? Se você colocar uma plataforma suficientemente grande, tá? Vou deixar, inclusive, mais uma vez, vou deixar links na descrição com vídeos para demonstrações desse comportamento. Se você colocar aqui, você pode, por exemplo, colocar um objeto aqui, né? Você pode colocar um objeto aqui do outro lado, né? Supondo que isso aqui é uma plataforma, você pode colocar um objeto mais pesado na plataforma grande e executar uma força pequena com a sua mão e você conseguir erguer um objeto do outro lado. Essa que é a ideia, né? Só que, como dizem, né? Não existe almoço grátis, ou seja, você não ganha o tempo todo. Onde que você ganha? Você ganha no valor da força. Se você aplica uma força F1 aqui, a força que surge lá do lado grande é uma força muito maior, tá?
onde que você perde? Você perde no fato de que o deslocamento que você tem que fazer do lado pequeno, né, com a sua força pequena, ele tem que ser um deslocamento muito maior do que o deslocamento que vai surgir do outro lado. E por que esse deslocamento tem que ser muito maior? Para compensar que o volume que foi deslocado do lado pequeno para o lado grande é igual, tá? Essa é a segunda conta que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, quando eu faço uma força, eu tenho que fazer um deslocamento grande do lado de cá, justamente porque daqui até aqui teve uma altura H1, tá certo? E do lado de cá, a outra plataforma vai ser erguida a uma altura H2, tá? E o que acontece? Quando eu empurro esse troço aqui para dentro, se as paredes do recipiente são rígidas, o fluido é incompressível, aquela coisa toda, o mesmo volume que saiu do lado de cá tem que ter sido transferido para o lado de lá. Só que aí vem a ideia do volume, né? O volume do lado 1 tem que ser igual ao volume do lado 2. Mas o que é o volume do lado 1? É a área 1 vezes a altura 1 que você empurrou ele para baixo. O volume 2 é a área 2 vezes a altura 2. E aqui fica melhor da gente enxergar que se a área 1 é pequena e a área 2 é grande, né? Você tem que, e o produto dos dois tem que ser igual, né? Obviamente, quem tem que compensar isso é a altura que você vai deslocar, a profundidade que você vai empurrar o êmbolo aqui nesse seu elevador hidráulico, tá? Então, aqui do lado pequeno, você ganha que a força que você faz é pequena, porém você tem que empurrar por uma distância maior. Do lado de lá, você ganha que a força é muito grande, porém a altura que você consegue erguer é pequenininha. Ainda assim, é uma forma de você obter vantagem mecânica, tá certo? Muito bem, então com isso nós encerramos essa parte sobre hidrostática. Agradeço você que chegou até o final e peço já que faça esse último exercício, faça essa última atividade, ajudar a reforçar as ideias, ajudar a reforçar o conteúdo que você acabou de ver. Então escolha um exemplo, uma situação, um conceito, uma ideia, aquela que mais te chamou a atenção, escreva em uma, duas frases, com as suas palavras, explique essa ideia, tá? Não deixe de fazer, registre isso no seu caderno, no seu material de estudos, na última linha que você está acompanhando aí, faça esse registro nesse momento. Se você quiser, claro, fique à vontade, compartilhe esse seu comentário conosco aqui na seção de comentários, é sempre bom para poder complementar as nossas discussões, trocar ideias e aprimorar o nosso aprendizado, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado, forte abraço e cuide-se bem.